quem passa por aqui vem sempre com aquele objetivo definido que é o de vir saborear o delicioso bife da Associação Agrícola. Mas se vos dissesse que o bife da Associação Agrícola não é a única coisa interessante deste lugar, pois logo ao lado, exatamente aqui onde me encontro, esteve o primeiro aeroporto de São Miguel, conhecido pelo seu nome caricato de Aerovacas, que eram não só uma propriedade do aeroporto, mas como também era uma espécie de corta-relva natural. Tudo isto e muito mais por descobrir hoje, aqui no Então onde a História Alcança. Localizava-se aqui em Rabo de Peixe, atualmente perto da Associação Agrícola, o aeroporto de Santana, o primeiro aeroporto de São Miguel. E de facto ainda é possível nos dias de hoje ver ruínas daquilo que um dia foi. A história deste local começa em 1939, exatamente no ano em que a Segunda Guerra Mundial tem início, pois vem ser exatamente por esse motivo que é criado o aeródromo de Santana, pois apesar da posição de neutralidade que Salazar procurava manter durante a Segunda Guerra Mundial, surgiu também uma forte preocupação com a defesa do território português, principalmente pelas nossas ilhas, que estabeleciam uma posição muito importante e estratégica aqui no meio do Atlântico. Deste modo, o aeródromo de Santana havia sido criado como uma medida preventiva e estratégica. Só que no início dos anos 40, com o intensificar da guerra, mais propriamente em 1941, Humberto Delgado ficou encarregue de estudar os locais onde se poderiam instalar estruturas aeroportuárias militares. E escolheu São Miguel e a Terceira como possuidores de locais para esse efeito. E é quando, a 4 de junho de 1941, que o navio vapor chamado Mirandela saiu de Lisboa, tendo como destino aqui a nossa ilha, e vinha com um carregamento de 30 aviões britânicos e 5 aviões alemães, que viriam a servir o aeródromo, bem como todo o material necessário para o funcionamento do mesmo e, claro, também o pessoal que ficaria encarregue por trabalhar aqui neste local. Deste modo, o aeródromo de Santana veio estabelecer-se como um ponto fulcral durante a Segunda Guerra Mundial, recebendo cada vez mais carregamentos de aviões de combate, mas desta vez de uma aliada tradicional, a Inglaterra, que em 1942 serviu o aeródromo de Santana com 12 aviões de combate e em 1943 mais 6 aviões. Em 1946, já com a Segunda Guerra Mundial terminada, o aeródromo de Santana veio a transformar-se em um aeroporto civil, passando a chamar-se Aeroporto de Santana, e com 2 pistas de aterragem que possuíam, uma delas 1500 metros e outra 1000 metros de comprimento, a nossa ilha passava a ter assim a sua porta de entrada pelos ares. Ainda naquele ano de 1941, onde a guerra expandia-se por todo o mundo, havia sido fundada a Sociedade Açoriana de Estudos Aéreos, a 21 de agosto de 1941, que tinha como objetivo obter autorização do governo português para a exploração das ligações aéreas entre as ilhas e Lisboa. Porém, só no dia 15 de junho de 1947 é que foi realizado o primeiro voo comercial entre Santa Maria e São Miguel, com um pequeno avião que havia sido batizado com o nome de Açor. Este voo foi realizado por aquela mesma companhia fundada a 21 de agosto de 1941, mas que agora tinha o nome de Serviço Açoriano de Transportes Aéreos, ou então, como todos nós a conhecemos nos dias de hoje, a SATA. Esta havia sido uma enorme conquista para os Açores no que toca à mobilidade entre ilhas, um pequeno passo na modernização dos transportes açorianos. Porém, nem tudo correu tão bem como esperado, pois cerca de um ano depois, a 5 de agosto de 1948, ocorreu um desastre na história da aviação civil açoriana, pois o pequeno Açor, que tinha como destino o aeroporto de Santa Maria, acabou por falhar na sua descolagem e despenhou-se no mar. Todos os 4 passageiros e 2 tripulantes faleceram
e toda a carga que o avião transportava foi perdida. No ano seguinte, o aeródromo de Santana registra um novo avanço na exploração aérea, pois haviam chegado 2 novos aviões, mas estes já com uma capacidade de transportar 9 passageiros cada um. O que, claro, com a crescente necessidade do transporte de pessoas e bens, fez com que a SATA em 1963 tivesse de adquirir mais 2 aviões, mas estes já aviões de maior porte, já aviões que tinham capacidade de transportar 26 passageiros cada um. Mas alguns anos antes, em 1958, Humberto Delgado, que era até então o diretor-geral da Aeronáutica Civil, apercebeu-se da necessidade da criação de um novo aeroporto para servir tanto a ilha como o arquipélago. E então deu os primeiros passos no sentido da criação de uma nova instalação aeroportuária, que veio a ser inaugurada no dia 24 de agosto de 1969, em Ponta Delgada, sendo este o aeroporto de Nordela, ou então, como todos nós o conhecemos, o nosso aeroporto João Paulo II. Mas apesar de ter dado os primeiros passos para termos aquele aeroporto que todos nós conhecemos nos dias de hoje, infelizmente Humberto Delgado não viveu o suficiente para ver a sua obra a ser concretizada, pois o general sem medo foi atraído para uma armadilha da Pitt em Olivença, em Espanha, em 1965, o que resultou no seu assassinato. Com este novo aeroporto, o aeroporto de Santana acaba por ser abandonado, e o último voo a decolar aqui deste local foi a 10 de agosto de 1969, exatamente 2 semanas antes da inauguração do aeroporto de Nordela. O seu destino acabou por ser mesmo um pasto para as vacas, mas agora, em definitivo. Mas a história que este espaço nos deixa, mesmo que atualmente só sobrem ruínas, ficará para sempre gravado na história da aviação açoriana e da modernização da mobilidade entre ilhas. Marcará sobretudo o coração daqueles que por aqui passaram, aqueles que viram de perto toda a história a ser vivida. E serão eles que nos vão contar melhor sobre o que foi viver durante a época do aeroporto de Santana. O meu nome é Carlos Alberto Rangel, tenho 79 anos, caminho de 80, está quase. Eu sou Laureano Manuel Ferreira Sousa Almeida e nasci em 1937, em dezembro de 1937. Eu comecei a trabalhar em Santana como estagiário no dia 1 de agosto de 1974 e como funcionário já da SATA, pertencendo aos quadros, 1 de outubro de 1974. Fui aprender, antigamente eu tinha trabalhado com aviões. Eu fui para a parte de eletricidade e de rádio. Eu fui fazer o estágio em 1956. Em setembro de 56, tive que fazer um estágio, numa metalomecânica, na Marinha, de maneira que eu fui para a SATA. Ao fim do ano, depois de lá estar a fazer um estágio, a SATA convidou-me a lá ficar. Durante esse tempo, tive algum tempo sempre na manutenção e depois de ser convidado, alguns anos depois, não muitos, fui convidado para integrar as tripulações. Era muito importante e eu gostei. Uma área com muito rigor. O nosso trabalho tem que ser feito com rigor, temos que ter muito cuidado, porque aquilo é uma máquina que anda lá por cima, não é? Eu apaixonei-me completamente por essa profissão. E ainda hoje, se eu voltasse atrás, fazia a mesma coisa. O pessoal era uma equipa indivisível, mas era polivalente. Nós fazíamos os motores, fazíamos as células, cuidávamos dos hidráulicos, dos pneumáticos, do serviço de salvamento, fazíamos coisas oficinais que eram da retaguarda, que eram necessárias, fazíamos tudo um pouco. Há pessoas que trabalham e outros que não trabalham. Eu fui daqueles que não trabalhei, por uma razão muito simples. Quem faz aquilo que gosta não trabalha, vive a vida diferente. Eu fiz aquilo que gostei e, por conseguinte, não trabalhei, embora muito ocupado. Eu trabalhava até ao sábado, era a semana de 6 dias, folgava só ao domingo. E era muito agradável trabalhar ali, porque na parte do hangar, os devos é que só entravam no hangar. E na parte de cima, talvez uns 50 metros, havia um sítio onde os Dakotas, quando era para fazer batalha, os Dakotas paravam ali, quando era fazer uma saia, aquela zona, até trava o nariz do avião e os motores, para não apanhar água. A parte de trás
Se a gente fosse para trabalhar atrás, a gente apanhava água. Não entrava no hangar. Todos os acordos não entravam no hangar. A gente trabalhava, era a ciência a trabalhar com a natureza. A gente estava na oficina a trabalhar. A gente estava a ver, através da janela, vacas, cabrinhas. O dia a dia era constituído por trabalhos de manutenção e inspeções que eram, de certo modo, alteradas em função das horas de voo. Porque os aviões quando voam têm um registro de voo rigoroso. E em função destas horas, há órgãos diversos que são sujeitos e submetidos a inspeções. Inspeções obrigatórias, outras mandatórias, são as modificações. Cada inspeções que se faziam, diariamente faziam-se inspeções, mas aquelas que eram mais de cuidar, eram feitas de acordo com os calendários e eram assim os dias. As oficinas de rádio, eletricidade de instrumentos, davam para um lado de onde as vacas pastavam ali, as ovelhas e tudo. E eu lembro que eu estava na bancada a trabalhar e estava a vaca quase. Nós estávamos já aqui embaixo a conhecer uma coisa que está registado. Houve um pequeno avião inglês, que possivelmente, desconhecendo já as formalidades, ainda aterrou lá. Só que em 69 eu estava na tropa. Portanto, em 69 eu não estava na SATA. Quer dizer, pertencia à SATA. Quando eu fui para a tropa, fui obrigado a ir para a tropa. Mas quando eu voltei, fui para o mesmo emprego. Santana foi um ponto que marcou imenso. E não só, eu tenho a impressão que toda a gente trabalha lá, gostei muito de ter passado por lá. Isto foi em agosto. Nós trouxemos os aviões todos para baixo com algum sentimento. Há sempre alguma coisa de normal que acontece. Vim num conta transportado. Trouxemos a bordo um cão. Nós tínhamos 2 cães na manutenção que eram muito estimados e que eram muito curiosos. Um deles ficou lá, que era de um rapaz de peixe, mas um que era livre, que era predado da SATA, era o feliz de ver connosco e a gente considerou como um VIP, como um viajante VIP. Mas é que saímos de lá, com muito pesar, já, com certeza, mas vinhamos para o aeroporto novo, cheio de modificações, com muitos acontecimentos, a adaptação, e não foi fácil nos primeiros tempos para nós manutenção. E desta vez é hora de dizer que este é o último episódio para vermos então da História Alcança. E não podia ser o último episódio sem uma característica típica dos nossos Açores. O típico nevoeiro e a típica mudança de estação repentina. Mas pronto, chega assim ao fim desta incrível temporada. E a explicação desta temporada ter 7 episódios deve-se ao facto de que no início do seu descobrimento os Açores eram mencionados como tendo apenas 7 ilhas, sendo que em 1439 Dom Pedro, regente do rei Dom Afonso V, que tinha cerca de 8 anos, escreve a Gonçalo Velho dizendo a seguinte frase: Dom Afonso, a quantos esta carta virem, fazemos saber que o infante Dom Henrique, meu tio, nos enviou dizer que ele mandara lançar ovelhas nas 7 ilhas dos Açores, e que, se nos aprovesse, que as mandaria povoar. E porque a nós isso apraz, lhe damos lugar e licença que as mande povoar. Então, aqui está a explicação do porquê dos 7 episódios. Mas então isso quer dizer que vamos ter uma próxima temporada com 9 episódios? Bom, isso eu deixo no ar. Minhas senhoras e meus senhores, eu chamo Pedro Arruda e foi um prazer poder apresentar a primeira temporada do Então da História Alcança. Até à próxima.